Eu me sinto honrada de ter a você comigo. Eu quero que este momento seja um momento de aprendizado, um momento que você possa ter inspiração e valorizar a essência da sua vida e da minha vida também. E hoje eu tenho um convidado muito especial que tem me acompanhado na minha jornada e é um querido da nossa família, que é o pastor Fernando Moreira. Obrigado. Seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer estar aqui. Olha, é uma honra recebê-lo aqui com a gente. Um pastor tão querido, com tanta sabedoria. Obrigado. Sabe o que dizer, sabe como pronunciar, sabe os momentos certos de valorização da palavra de Deus e também de outros atributos que aferiram ao pastor. Amém. Obrigado. Fala um pouquinho da sua história, pastor, como um trabalho secular, né? Com tanta formação que o pastor tem, tecnologia, teologia, MBA e muitas outras coisas que pode nos valorizar e nos ensinar muito. Amém. Obrigado, Maria Célia. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar com cada um de vocês e termos esse momento de compartilhar para edificar, para aprendermos, para sabermos que a idade não define a nossa vida. O que define a nossa vida é o nosso desejo de fazer. E isso é um dos pontos mais importantes que nós recebemos de Deus, porque Deus, Ele faz o nosso tempo ser remido. Ou seja, às vezes você acha que nós somos servos do tempo, mas na realidade nós temos um Deus que está acima do tempo. Ele não está preso ao tempo, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele pode fazer qualquer impossível, inclusive coisas que nunca pensaríamos que poderíamos fazer, ou estar, ou visitar, ou viajar, e Deus vem até nós e nos surpreende com coisas maravilhosas. Eu sou o pastor Fernando, pastor da Igreja Batista do Povo, e hoje estou ajudando lá em Americana, interior de São Paulo, juntamente com a minha esposa Euni e a minha filha Daniele, e para nós é uma alegria, né, servir a Deus. E eu sou nascido em São Paulo, de uma família nordestina, né, meus pais são do Nordeste, e eu posso dizer que eu sou o típico brasileiro raiz de várias misturas de povos e culturas, porque na minha família tem africano, tem judeu, tem português, tem chinês, tem índio. Nossa, que maravilha! Tem um pouco de tudo. Meu Deus, eu só tenho a mistura de italiano com espanhol. Olha só. Mas olha só, pastor. É o típico brasileiro, né? É verdade. E essa é uma das coisas mais maravilhosas, assim, que a gente pode ver, porque Deus nos fez com um pedaço de todos. Então, quando Deus falou com Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra, no nosso DNA tem um pouco de tudo. Então não há margem em nossas vidas para preconceito, não há margem em nossas vidas para se achar melhor do que o outro, não há margem em nossas vidas para você pensar que uma nação é melhor do que a outra, um povo é melhor do que o outro, uma cultura é melhor. Não há essa margem. Deus é o nosso Criador. Amém. Sabe? Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Ô pastor, me fala um pouquinho aí como consegue conciliar o ministério com a sua carreira profissional, né? Sim. Formado, sabe, em tecnologia, MBA, e uma série de atributos e ainda mestre em teologia. Fala um pouquinho, pastor, pra gente. Amém. Em Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que você for fazer, faça de todo o coração. Talvez a resposta para muitas realizações nas nossas vidas seja nós nos entregarmos de todo o coração, como servindo ao Senhor, como a própria Bíblia diz. Então, quando a gente faz para Deus de todo o coração, aí vem até aquela frase famosa de Aristóteles: a excelência não é um ato, é um hábito. Então, o hábito é uma coisa que você pratica e executa dia a dia. Então não é um ato isolado, é algo que você vai fazendo todos os dias, e aí fazendo todos os dias vira aquele hábito e se torna na sua vida uma excelência. Amém. E nesse ponto a gente tem que ter algumas ferramentas que fazem toda a diferença. Uma delas é voltar a anotar.
a gente às vezes se torna desorganizado, que a gente não anota, a gente deixa tudo guardado na mente, acha que vai lembrar e acha que vai fazer, e aí começa os pequenos percalços diários de você não cumprir aquilo que você deveria fazer. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que aos 9 anos fui para a igreja com os meus pais. Meu pai era um ébrio, nós não tínhamos uma família tradicionalmente evangélica, era uma família também misturada com várias religiões, várias coisas, mas através do meu avô paterno, meu pai ouviu a palavra, e ouvindo a palavra, um dia ele estava bêbado, e totalmente bêbado, e ele passou em frente de uma igreja, e ali ele sentiu no coração de entrar naquela igreja. Mas antes, bêbado, ele foi em casa, pegou minha mãe, pegou eu e meu irmão, que éramos muito novos, eu tinha 9, meu irmão tinha 10, e ele disse, nós hoje vamos na igreja. E ele foi cambaleando aquela coisa toda, e chegamos na igreja, na Assembleia de Deus, bem pequenininha. Quando entramos lá, 2 obreiros ficaram do lado do meu pai, porque ele estava muito bêbado, ele não conseguia, né, ficar nem sentado direito. Não sabemos qual foi a pregação, não sabemos quem pregou, mas algo é certo, o Espírito Santo estava ali. E naquele momento foi feito o apelo, o meu pai levantou a mão, e aí nós fomos junto com eles, não sabíamos o que estava acontecendo, mas o mais fascinante aconteceu, porque o meu pai fumava muito também, e ele estava com cheiro de nicotina, ele estava com cheiro de bebida, e após a oração, ele não tinha mais cheiro de bebida, e ele não tinha mais cheiro de nicotina. Então a gente vê que foi algo espiritual. Havia um espírito de vício ali na vida dele, e naquele momento foi tirado, e nunca mais ele bebeu e nunca mais ele fumou. Meu Deus, isso é uma prova viva, né? Que Jesus age totalmente, né? E aproveitando também a respeito de que o pastor disse para a gente ter o costume de anotar, quando o pastor, todas as manhãs, quando o pastor faz o devocional pela manhã, ele cita muitos livros, frases de livros. E eu costumo anotar, porque são as frases preciosas para um nato em leitura. Então, pastor, é muito importante, né? Às vezes nós temos aqui a tecnologia, temos as anotações, mas um caderninho, um livrinho, faz toda a diferença, não faz ainda no dia de hoje, pastor? Olha, o nome desse podcast é Essência, com Maria Célia. Verdade. E não há nada mais belo do que a essência. Então eu não tenho vergonha de ter uma anotação aqui dentro, eu trago a minha anotação, sabe? Eu não tenho vergonha de pedir ajuda, eu não tenho vergonha de ser eu, sabe? E esse é o teor de essência, né? Sim. Você ser você realmente ter essa satisfação daquilo que Deus fez, porque Deus nos fez para nós nos amarmos e amarmos os outros. É verdade. Porque nós amamos ao Senhor primeiro e Ele nos ama. É verdade, pastor. E eu sou realmente uma pessoa tão natural que às vezes a minha família fala, mãe, como assim, mãe? Eu sou assim, sabe, pastor? Eu acho que é a minha essência, né? Essência? É a essência do paranaense, viu, gente? É muito bom. Glória a Deus por isso. Mas que bom, pastor, e ele aceitou Jesus assim tão... Aceitou. Ele aceitou Jesus, e nós também, ali naquele momento, aos 9 anos, ganhei minha primeira Bíblia, e foi a primeira vez que eu li um livro inteiro, grosso, né? Que era bem grande a Bíblia, e assim, a partir daquele dia, nunca mais eu parei de ler a Bíblia. Então eu tive uma experiência muito forte com Deus também, aos 9 anos, lendo a Bíblia, e assim, o mundo espiritual se abriu. Sempre eu tive, a família toda tem uma sensibilidade espiritual muito grande, então quando nós íamos orar, eu via os vultos, eu via as coisas, e às vezes orando, vinha aquela coisa, empurrava a gente para não orar, a luz apagava e acendia, e assim muitas coisas aconteciam. Mas com o tempo fomos aprendendo, meu pai foi sendo discipulado, minha mãe foi sendo discipulada, a gente ia na escola bíblica dominical, e ali a gente foi aprendendo mais sobre o mundo espiritual. Por isso que eu gosto de falar, ninguém faz as coisas sozinho, ninguém. Sabe, tem uma frase de Isaac Newton, né, falando em frases, não é dele a frase, mas ele que tornou a frase famosa, sabe, eu sou como um anão nos ombros de gigantes. Então, nós somos como anões, porque sempre tem alguém que veio antes de nós, sempre tem alguém que nos dá suporte, sempre tem alguém que nos apoia,
sempre tem alguém, sabe, que você vai se inspirar para que você possa olhar mais longe, ver mais longe, fazer coisas assim que você nunca pensou. Um incentivo, sabe? Um incentivo nos faz mudar o ânimo, nos faz mudar, sabe, o comportamento. E desde o momento que meu pai se converteu, essa semente foi plantada na minha vida. Ali comecei a ler a Bíblia aos 9 anos. Bênção, pastor. Ali eu comecei a buscar a Deus e assim, foi uma grande descoberta. Até que entre 13 e 14 anos eu tive uma experiência particular com Deus. Estávamos na igreja, era um grupo de jovens, de uns 8 jovens, máximo 10. E a gente não era mais aqui na Assembleia de Deus, já era na igreja quadrangular, porque o meu avô era pastor quadrangular e a minha avó missionária da Assembleia de Deus, e depois acompanhou meu avô para a igreja quadrangular. E ali, na igreja quadrangular, muito cedo, eu já estava na liderança dos adolescentes e dos jovens, mesmo com 13 e 14 anos. Que maravilha! E a gente decidiu fazer 3 noites de vigília. Então, vamos fazer vigília. E aí, fazendo vigília, algo aconteceu em que começou-se a falar em línguas. Eu não falei nada, mas outras pessoas começaram a falar em línguas. Outras pessoas começaram a ter visões, começaram a profetizar, começaram a ter manifestações do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Naquele momento, eu fiquei admirado com aquilo. Eu digo, Senhor, e eu? Nada, não tem nada acontecendo, nem um arrepio, nada. E aí? E aí, na terceira noite, quando eu voltei para casa no domingo de manhã, cheguei em casa meio frustrado, porque nada aconteceu comigo. As pessoas tiveram experiência, eu não tive nenhuma experiência. E assim, eu era muito novo até para pecar, né? Não tinha pecado assim. Mas a questão não era essa, a questão é que Deus estava preparando algo que eu não imaginava. Sentei para tomar café, minha mãe perguntou como é que foi a vigília, eu falei, contei essas coisas lá, e estava tocando uma música ao fundo, e eu comecei a ouvir a música. Eu disse para minha mãe, mãe, que música chata. Como é que alguém pode escrever uma música como essa? Minha mãe, deixa de frescura, menino, você não fala inglês? Eu, inglês? Como assim, mãe? Isso é português. Ela, não é português. Aí eu prestei atenção, estava ouvindo e entendendo inglês. Eu digo, não pode ser. Não pode ser. Que coisa maravilhosa, pastor. Fui fazer uma prova. Entrei num CCA da vida e fui fazer uma prova. E aí me perguntaram qual o meu nível, né? Eu disse, olha, eu não sei, eu vim aqui para saber. E aí, quando eu fiz a prova, eu tirei a última posição, que já era para achar diploma. Eles disseram, mas você já morou nos Estados Unidos, você não sei o quê. Eu disse, não, eu nunca morei. Como é que você aprendeu? Se você contar, você não vai acreditar. Ou você vai perguntar onde é a vigília que eu fui. É verdade. Até eu gostaria de ir nessa vigília. Eu gostaria de participar. Que bênção, né, pastor? Milagres. A partir dali, aos 14 anos, entre 13 e 14, aos 14 eu comecei a traduzir missionários americanos, europeus. Comecei a ter uma experiência com vários pastores, com vários missionários. E a minha vida cristã, na prática, começou a se formar ali. Porque eu pegava pessoas de todas as formações, batista, assembleia, metodista, wesleyano, sabe, todos os tipos. E aquilo foi me trazendo uma visão teológica muito ampla. E me trazia curiosidade. Aí eu lia para entender se eu concordava ou não concordava. Até porque sempre eu fui muito bereano, como a Bíblia fala lá em Atos. E quando Paulo pregou na cidade de Bereia, o povo não só ouviu, eles foram checar se o que Paulo estava falando realmente era bíblico ou não. E hoje eu pauto a minha vida nesse princípio. É bíblico ou é teológico? Porque teológico não necessariamente é bíblico. Teológico é interpretação, é hermenêutica. Então, muita gente hoje vive na igreja teologicamente, mas não biblicamente. É verdade. E hoje o maior desafio da vida cristã é nós conduzirmos as pessoas de volta à Bíblia, a ler a Bíblia. É verdade. Sabe, não ficar somente na teologia. É importante, mas a Bíblia é o que gera fé. Teologia não gera fé. E hoje, no devocional pela manhã, eu vou pegar esse ganchinho que o pastor falou sobre a Bíblia, né? Uhum. A Almeida revisada, né? E eu acho que isso é muito importante, que muitas vezes a pessoa lê a palavra, né? E tem um ensinamento da palavra, mas não lê uma boa Bíblia, né? Não. Uma Bíblia que
faz a diferença, É verdade. sabe? Né? Então eu acho que isso é muito importante também, né, pastor? Muito importante. Eu acho Então que você tem uma boa versão da uma Bíblia, boa versão. faz toda a diferença. A gente gosta muito da ARA, Isso. Almeida Revista e Atualizada, É. sabe? É uma Bíblia que é muito boa. Quando você não tem, pode ser a NVI, nova versão internacional. É. Mas tem outras versões que a gente orienta a não pegar, porque tem problemas sérios na versão às lá. vezes a gente acaba, ao invés de aprender, nós ficamos confusos. Exatamente. Né, pastor? Então eu acho que faz toda a diferença. Pastor, mas me conta um pouquinho. Eu estive na casa do pastor esses tempos. Gente, vocês não imaginam quantos livros. Eu falei, Jesus amado. Eu nem comentei nada com o pastor, mas, gente, é muitos livros, né? E ele é editor de 8 livros, sabe? Que faz toda a diferença, sabe? Pra gente. Tá até aqui, olha, gente, você não pode também deixar de ver isso aqui, ó. Pastor Fernando, querido, líder, meu Deus, efeito transformador da liderança. É livro, gente, que você não pode ficar de fora. Olha aqui, olha. Pastor, como consegue fazer tudo isso, hein? Então, na pergunta anterior, você me perguntou sobre a questão de carreira e a questão de vida cristã. Então, desde que eu me entendo por gente, sempre eu gostei de estudar. A minha família era uma família, assim, naturalmente muito inteligente. A minha família, mas assim, inteligente na parte de engenharia. Eles eram ferreiros, eles eram... tudo aquilo que se trabalha com ferro, eles eram excelentes nisso, na área mecânica. Então, eles, assim, nunca estudaram e naturalmente eles faziam. Um tio meu, ele se tornou mecânico de uma multinacional sem nunca ter estudado mecânica. Meu Deus. O outro tio meu, ele entrou para a aeronáutica, começou a cuidar da manutenção de aeronaves francesas e um dia, quando o grupo de engenheiros franceses não conseguiu chegar para fazer a manutenção de aeronave, ele disse, eu faço. E ele pegou o manual francês, ele leu o manual francês, ele fez o conserto, aí ele se tornou o líder da manutenção dessas aeronaves supersônicas no Brasil. Meu Deus, como pode? Então, assim, algo fascinante. Mas nenhum deles tinha feito faculdade. Nenhum deles, assim, tinha seguido uma carreira de universidade, acadêmica, nada. Então, eu fui o primeiro da família a me formar. Eu fui o primeiro a tirar um diploma universitário, que foi teologia. E assim, é uma longa história, depois eu conto como é que eu cheguei na teologia. Não, isso nós vamos deixar para outro dia. Exatamente. Nós vamos ter ele mais vezes aqui com a gente. Mas aí, depois disso, eu fiz ciência da computação, bacharelado, né, tanto em teologia quanto em ciência da computação. Aí eu fiz o mestrado em ciência da computação, aí eu fiz o doutorado em teologia, aí eu fiz o MBA, né, em inteligência artificial, na parte de marketing, de vendas. E aí eu ganhei um outro MBA, porque eu sou mentor de alunos de MBA. Que legal, né? Hoje eu sou mentor desses alunos, eu também... Nossa, gente, eu não sabia de tudo isso não, viu? Eu também sou membro de conselho diretor, então eu faço parte do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e assim, sou um dos colunistas do portal Guia-me. É verdade, o portal Guia-me é uma benção, viu? É uma E benção. assim, graças a Deus, eu tenho seguido uma carreira técnica, né, na parte de tecnologia, na área comercial, e tenho seguido a vida cristã. E aí é até a pergunta que você falou, né? Como é que você consegue conciliar todas essas coisas? Colossenses 3:23, de todo o coração, como para Deus. Então, eu sempre pensei na carreira cristã como um fazedor de tendas. Eu quero fazer as minhas tendas porque eu tenho sonhos grandes e eu quero bancar os meus sonhos. E Deus tem me ajudado com despojos, com vitórias em vendas, com grandes conquistas para eu e a Eune conquistarmos várias coisas. E paralelamente a isso tudo, a questão ministerial, em que a gente ministra, né, em vários lugares. Hoje cuido da Igreja Batista do Povo lá em Americana. E assim, não é fácil. Realmente não é fácil, a distância, algo que o pastor Jonas Neves sempre falou, né? O próprio pastor Enéas Tonini falava, eles diziam assim, olha, um pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha e ele tem que andar no passo da ovelha. Eu confesso que lá atrás, há uns 20 anos atrás, eu não entendia direito isso, porque eu nunca tinha sido um pastor de tempo integral e ainda não sou um pastor de tempo integral. Mas
cuidar de uma igreja, hoje eu sou o pastor principal lá da igreja americana, você vê que você corta na carne. Você vê que pastorear é servir ao ponto de você entregar a sua própria vida. É verdade. E é algo muito duro. Por isso que quando alguém fala mal de um pastor, não entende o que é ser um pastor de tempo integral. Não sabe o que é aconselhar, não sabe o que é ouvir, não sabe o que é visitar, não sabe o que é sentir as dores, não sabe... O que é preparar um culto, né? Não sabe o que é preparar um culto. É verdade, gente. Para eu gravar 4 minutos de um vídeo para o Leão da Tribo de Judá, eu tenho que fazer um preparativo de 30 minutos para cada um. Às vezes, quase 1 hora para cada um. É verdade. Então, assim, o preparo não é tão simples. Não. Você pode ver isso. Eu vejo que às vezes eu só para fazer um videozinho de um versículo, a preparação vai longe, sabe? Às vezes você até se organizar, e a gente tem que saber o que fala também, né, pastor? Tem. Não é fácil, não é fácil, sabe? Então eu acho que eu estive lá em Americana, esses tempos que eu fui lá levar uma mensagem. Olha, é uma igreja abençoada. A Eune, eu quero ter a oportunidade de trazer a esposa do pastor aqui, a Eune, que ela é dedicadíssima. É impressionante. É um braço forte ao teu lado, né, pastor? É impressionante, é. Eu gosto muito dela porque ela é autêntica, ela faz, sabe, não rodeia e faz mesmo. Verdade. Então eu acho que... Mas vocês vão ter a oportunidade de conhecer ela aqui com a gente ainda, viu? Mas, pastor, me conta mais um pouquinho sobre o livro, onde que a gente pode ter esses livros, onde que o seu Instagram, né? Sim. Se as pessoas também quiserem uma palestra, alguma coisa, onde que eles podem encontrar, pastor? Porque eu acho que isso é muito importante, com tanta sabedoria, que a gente tem que, né? Por isso que a essência com Maria Célia, aqui realmente é essência, que pode lhe ajudar em muitas coisas. Então, se você pensa em fazer alguma coisa, um aconselhamento, pode procurar o pastor Fernando, que você está em boas mãos. Me fala um pouquinho, pastor. Hoje os meus livros, quase todos estão esgotados, mas você pode encontrá-los na Amazon e em todas as livrarias digitais. Então você pode procurar para o pastor Fernando Moreira, Igreja Batista do Povo, na internet, e lá vai te encaminhar para o meu Instagram, YouTube e todas as minhas redes sociais. Ah, que maravilha. Glória a Deus, né, pastor? Glória a Deus. Como é bom esse momentinho aqui contigo. Obrigado. Nossa, eu ficar sabendo de coisas assim, sabe? Olha, pensa bem, quantos milagres já passou e quantos milagres já vivenciou, né, pastor? Bastante coisa. Porque ele abraça realmente as suas ovelhas. Eu vi, eu falei, meu Deus, quando eu estive lá, eu sentadinha vendo o pastor Fernando, a Eune no louvor. Ai, eu achei assim, meu Deus, aquilo com tanto carinho, sabe? Fazer para as crianças, né, pastor? É impressionante. Aquela salinha das crianças, né? Impressionante. Agora eu tenho acompanhado que eles estão no espaço maior. Isso. E quando eu estive lá, o Espírito Santo disse ao meu coração, na outra casa, a segunda casa será melhor do que a primeira. Amém, glória a Deus. E eu vejo, pastor, como tem crescido ali, né? Tem. Como Deus é estratégico. Ele sabe fazer as coisas no momento certo. Às vezes, naquele momento, a gente acha que nada vai acontecer, para onde que eu vou? E Ele prepara todas as coisas, né, pastor? É verdade, é impressionante. Olha, eu confesso que estar em Americana nunca foi um sonho meu, e nem da Eune. Mas Deus, Ele responde orações de maneiras que a gente nem imagina, porque eu e a Eune, nós trabalhamos praticamente a metade da semana aqui em São Paulo. A gente volta para o interior, a gente mora em Artur Nogueira, então a gente fica metade do tempo em São Paulo, metade do tempo lá em Artur Nogueira, e Artur Nogueira para Americana são 45 minutos. E a gente vai para Americana 45 minutos para fazer visita, para visitar as pessoas, conversar com as pessoas, orar com as pessoas, pastorear. E não é simples o pastoreio, Não. É algo muito impressionante. E a Eune, ela nunca teve um chamado para a área infantil. Mas quando você está começando um projeto, um trabalho,
mesmo com o apoio de uma igreja grande. O pastor Ivênia nos apoia em tudo. Verdade. Sabe, todos os pastores da Igreja Batista do Povo nos apoiam em tudo, sabe, as pessoas nos apoiam em tudo, mas o dia a dia é algo que você vê que só Deus, porque você vê os detalhes dos milagres, o detalhe das respostas de oração, o detalhe da provisão, sabe, porque às vezes você diz, meu Deus do céu, como eu vou pagar o aluguel, e de repente vem uma oferta, vem alguma coisa de Deus. Você começa a aprender a depender de Deus em todas as áreas, porque ali não é só você. Você não está cuidando só da sua casa agora, você está cuidando daquilo que Deus te colocou para cuidar. E isso é fascinante, é muito bonito. E eu posso confirmar todas as palavras do pastor, porque eu sou parte ali da Igreja Batista do Povo da Vila Mariana, o qual ele também faz ali as suas ministrações, e agora ele está lá em Americana, que é um braço da nossa igreja, né, para evangelizar, para expandir. E isso é uma das coisas que nasceu no coração do pastor Jonas e também está no coração do nosso querido pastor Ivênia, né? E expandir. E ele está expandindo com excelência, sabe? Então, como é bom, né? Nós sabemos que o reino de Deus está crescendo, né, Amém, pastor? glória a Deus. E a gente está mudando a vida das pessoas, né? Eu creio nas promessas do Senhor. E que bênção, pastor, estar aqui com você. Obrigado. Eu quero te agradecer por estar comigo nessa jornada. Meu braço direito no Grupo Leão da Tribo de Judá, nós estamos agora com 220 mulheres. Tem o grupo de trabalho também, que estamos com quase 500 pessoas. Várias pessoas já arrumaram trabalho. E o grupo Sobretons, que nós temos ali 10 anos de caminhada juntos, orando. E todos os dias nós temos um devocional do nosso querido pastor. Eu sei que é trabalhoso, mas ele é uma bênção e ele tem edificado muitas vidas. Porque o nosso papel realmente é levar a palavra de Deus até os confins da terra. Verdade. Não importa como. A tecnologia veio para que nós pudéssemos alcançar, né, pastor? Até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? É verdade. E esse é um ponto bem interessante, você ter falado da tecnologia, porque uma das minhas especializações, até por causa do MBA, é a questão da inteligência artificial. E por causa disso, o pastor Tarcísio, ele me indicou para uma série de entrevistas no Instituto Haggai, para conversar com as pessoas lá e tudo mais. E eu fui entrevistado e eu entrei num grupo em que estava sendo selecionado para poder participar de um fórum de liderança em inteligência artificial cristão. E esse grupo teve várias entrevistas, várias peneiras, olharam o currículo, questionaram, perguntaram, não sei o quê. E de várias pessoas do mundo, graças a Deus, eu fui um dos selecionados para participar, agora em junho, em Dubai, desse fórum presencial, com tudo pago por eles, pelo Instituto Haggai, para conversar sobre o futuro da igreja e a inteligência artificial. Meu Deus. Pastor, dá um pouquinho para mim. Eu quero um pouquinho, pastor. Ui. Só Deus, só Deus. Glória a Deus. Só Deus, porque no natural não tem condição, sabe? Financeiramente não tem condição de ir lá para participar de um fórum desse. E Deus fez no coração de um dos nossos colegas, pastor Tarcísio, liberação do pastor Ivênia e todo o Instituto Haggai Internacional de Liderança, sabe, depois de uma cautelosa investigação, dizer, olha, você está selecionado para poder participar. Oh, meu Deus, que bênção, né? O pastor Tarcísio é uma bênção também, outra né? bênção. Ali nós só temos bênção dentro da nossa igreja Batista do Povo, viu? Só pastores que se dedicam à palavra de Deus, que isso é muito importante. Amém, né? Glória a Deus, é uma igreja bíblica. Nossa, e como, viu? Olha, eu quero agradecer você conosco até agora, porque nós aprendemos muitas coisas com o pastor e ele vai estar conosco mais vezes, né, pastor? Em nome de Jesus. Esse momento é muito precioso para a minha vida e para a sua vida também. Amém. E muito obrigada por estar aqui com Essência com Maria Célia. Obrigada, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui comigo, viu? Você é uma bênção na minha vida e para toda a minha família. Amém, vocês também. Agradeço muito. Obrigada por tudo, viu? Obrigado.